Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Não dá para começar os debates nessa casa esse ano sem tratar de um dos grandes problemas que vem tirando o sono da população brasileira, especialmente das mulheres, que é essa epidemia de Zika e também acompanhado do aumento de casos de microcefalia, que pode ou não estar relacionado, né, com a epidemia de Zika. Para mim ainda não ficou claro se essa relação já foi comprovada ou não. É um assunto muito grave e que também revela graves problemas do nosso país, da nossa sociedade. Afinal de contas, apesar dessa doença estar circulando há pouco tempo no território nacional, tanto a Zika como o chikungunya, o mosquito que transmite a doença é nosso velho conhecido de muito tempo, conhecido por transmitir a febre amarela e a dengue. É um mosquito que, pelo menos nos discursos, vem sendo combatido há muito tempo. Então, quando a circulação dessas novas doenças através desse velho mosquito ameaça a saúde da população, acho que a gente precisa refletir, em primeiro lugar, sobre o estado da saúde pública do país. A saúde pública é a única que tem condições de enfrentar problemas como os das epidemias. A saúde privada cuida de tratar de doente. Ela não tem nenhuma capacidade, condições de atender essa demanda do país. É a saúde pública que precisa sair fortalecida desse enfrentamento, tanto para evitar os problemas, como para garantir que haja tratamento, que haja encaminhamento para as pessoas que venham a adoecer. Mas assim como na questão da falta d'água, que a gente viu a partir de 2013, campanhas nacionais para que a população economize a água, no caso do mosquito Aedes aegypti, parece que é o mesmo tipo de orientação. Né? Você tem toda uma orientação da mídia, do governo, uma mobilização de tropas federais para educar a população a combater os focos dos mosquitos. Aí a gente vai lendo as coisas que saem na mídia. Uma reportagem que saiu recentemente diz inclusive o seguinte, que nas pesquisas sobre a origem, os focos dos mosquitos, só na região sudeste é que o principal problema são os focos domiciliares. No resto do país, nas outras regiões do país, ou a principal causa do foco são o lixo, sem recolhimento adequado, sem destinação adequada, né, através de lixões totalmente inapropriados, espalhados pelo país, ou a causa dos focos é a falta de abastecimento regular de água. Aí os focos dos mosquitos ficam nos reservatórios improvisados que as pessoas precisam fazer para reservar água, onde não tem abastecimento. Quer dizer, o Ronaldo, fenômeno, né? Ele ironizou os movimentos sociais que questionavam a Copa do Mundo, dizendo, né, que não se faz Copa do Mundo com hospitais, né? Na verdade, a gente observa, né, nessa epidemia consequências das prioridades adotadas pelo nosso país. Se o investimento na saúde pública, se o investimento no saneamento, se o investimento numa coleta de lixo adequada fossem prioridades no nosso país, talvez a gente não estivesse enfrentando esse problema ou estivéssemos enfrentando esse problema em condições muito melhores. Então, muito mais do que ficar fazendo campanha para a população, muito mais do que colocar a Polícia do Exército, né, divulgando informações, como eu vi no Shopping Tijuca, semana passada eu fui ao shopping, todas as entradas do shopping tinham soldados do Exército
entregando panfletos com aquelas informações que a gente já está careca de saber, né? Cuidado com pneu, cuidado com vaso de planta. A gente precisa muito mais, muito mais. Inclusive, a gente precisa que o poder público se mobilize para verificar como é que estão os seus imóveis, né? Já que em todas as esferas de governo a gente tem recebido notícias de imóveis abandonados, de grandes locais abandonados com focos de mosquito. Então precisamos de muito mais do poder público para enfrentar essa situação. Outra questão importante que esse debate levanta diz respeito à questão do aborto. Eu estou aqui com uma notícia no jornal. ONU defende acesso ao aborto em países afetados pelo Zika vírus. No continente americano, a maioria dos países restringe ou proíbe a interrupção da gravidez. Matéria do jornal É o País. A ONU fez um apelo nesta sexta-feira aos países afetados pelo Zika vírus para que garantam acesso a métodos contraceptivos e ao aborto. As leis e políticas que restringem o acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva violam as leis internacionais e devem ser revisadas urgentemente, afirmou o Alto Comissário para os Direitos Humanos da ONU. As grávidas, devido a uma possível associação do Zika com a microcefalia fetal, são o principal grupo de risco do vírus, que colocou as autoridades de saúde em estado de alerta global. Na América Latina, onde o surto está concentrado, a maioria dos países restringe ou proíbe a interrupção voluntária da gestação. Em situações onde os serviços de saúde sexual e reprodutiva são punidos ou simplesmente não estejam disponíveis, os esforços para conter esta crise não darão resultado se o foco for colocado em mulheres e meninas para que evitem engravidar, disse Al-Hussein em um comunicado, no qual também destacou que esta não é apenas um conselho pouco realista, mas também polêmico em uma região como a América, onde a violência sexual contra as mulheres é um problema crescente. A crítica do Alto Comissário se dirige diretamente a governos como o de El Salvador ou do Equador, que aconselharam as mulheres a não engravidar, uma recomendação que não foi acompanhada de medidas para promover o planejamento familiar. Então, realmente, é fundamental que a nossa sociedade tenha coragem de debater a questão da regulamentação do aborto no nosso país, um direito das mulheres que não pode ser bloqueado por concepções religiosas de parcela da população. O Estado ele tem que ser laico e o que tem que se avaliar são os direitos. E, por fim, dizer que, lamentavelmente, se alguém achava que as Olimpíadas e a Copa do Mundo serviriam para transmitir uma boa imagem do Brasil no cenário internacional, a Copa do Mundo já foi uma grande decepção e agora as Olimpíadas, em função da nossa falta de atenção com a saúde pública, com o saneamento básico e com o abastecimento de água da população, as nossas Olimpíadas viraram agora um motivo de temor pelo mundo. Pipocam aí as declarações de dirigentes de federações esportivas, pipocam declarações de autoridades de outros países preocupados com o efeito dessa epidemia de Zika na população mundial, uma vez que a presença de pessoas de praticamente todos os países do mundo na Copa, nas Olimpíadas, no final do ano, poderia ajudar a propagar o vírus por outros países. Acho que a gente tem que se preocupar com isso, mas a gente também tem que se preocupar com a saúde dos brasileiros. Durante a Copa do Mundo, a gente escutou muitas vezes as autoridades falando da sua preocupação em proteger a saúde dos turistas, dos atletas que visitariam o Brasil. Talvez o vírus do Zika seja um legado da Copa do Mundo. É possível que ele tenha chegado
ao nosso país através desse fluxo de pessoas de várias nacionalidades que aconteceu durante a Copa do Mundo. Então, as nossas autoridades de saúde pública têm que se preocupar também nas Olimpíadas com outras doenças que os estrangeiros também podem trazer. Essa preocupação, ela tem que ser via de mão dupla. Temos que nos preocupar com a saúde de quem vem nos visitar, mas temos que nos preocupar também com a nossa saúde em função das visitas que recebemos, né? Não podemos ser um país, né, que só se preocupa com o turista, enquanto a nossa população sofre as consequências da falta de políticas públicas adequadas. Muito obrigado.